vamos para a porta do CT. O busão do Palmeiras está saindo agora com o Léo Lepre. Traz pra gente aí as informações, Léo. Ó, bem na hora. Tudo bem, Fred? Bem na hora, o Palmeiras treinou hoje de manhã, agora a gente já está acompanhando a saída dos 2 ônibus, uma logística um pouco maior do Palmeiras, porque o time sai daqui, vai até Porto Alegre, onde amanhã enfrenta o Grêmio e depois já segue direto para Lima, para a final do próximo sábado contra o Flamengo. O primeiro ônibus passou ali com os dirigentes e esse é o segundo ônibus passando com os jogadores, como eu disse, que já nem retornam aqui, já vão direto para Lima. E atrás, como já tem sido costume, quando os jogadores saíram para embarcar nos ônibus, os funcionários do CT que a gente está vendo nas imagens aí, fizeram aquele último, se despediram, deram aquela última mensagem de incentivo para os jogadores que vão em busca do 4º título da Libertadores no próximo sábado em Lima. Esse é o clima aqui na Academia de Futebol. Hoje não teve aqueles torcedores na porta, toda aquela festa que nós acompanhamos no domingo, mas o clima é dessa expectativa aqui com os funcionários do Palmeiras. Como eu disse, vão a Porto Alegre e já seguem direto para Lima, Fred. Flaco Lopes chegou na semana da final vivendo sua fase mais tensa do ano. O artilheiro do Palmeiras sente o peso, a seca e a pressão, e isso já aparece em campo. Mas a verdade é que Abel Ferreira ainda vê nele uma das armas mais perigosas do elenco. O argentino errou, hesitou, tomou decisões ruins, mas nunca deixou de ser decisivo. E o treinador deixou claro, Flaco precisa voltar a ser centroavante, não meia. Enquanto isso, a torcida lotou a academia, pedindo raça e foco total para Lima. Foram dias de cobrança, apoio e nervos à flor da pele, clima de final mesmo. O Everton voltou aos treinos, o grupo trabalha forte e a viagem já está traçada. Antes da Libertadores tem o duelo contra o Grêmio, que pode mudar o moral do time. E no final do vídeo eu vou te contar essa informação mais quente dos bastidores. Final de semana esquisito pro Palmeiras aí, né? Pré-final de Libertadores, a gente vai ver aí nesse VT da Estela Gomes. Olê! Semana de altos e baixos para o palmeirense, de muita festa em frente ao centro de treinamento em apoio aos jogadores antes da final da Libertadores, mas também de incertezas em relação ao Campeonato Brasileiro. Tem esse lado da tristeza pelo brasileiro, que a gente também queria estar um pouco mais firme, focar agora e trazer essa força para o time muito bem aí na Libertadores. A Taça Libertadores, obsessão! De um sábado de gala com futebol. Sábado palmeirense começou desse jeito aqui, com uma expectativa enorme de quem tá brigando pelo título brasileiro. Hoje a gente vai acabar com o Fluminense, vai ser um fim de semana praticamente de despedida desse ano, que vai ser muito bom. Esse ar de despedida rodeava a arena, no que foi o último jogo dentro de casa no ano. A gente tá aqui para apoiar e fazer de tudo, né? Na expectativa da gente ganhar hoje e assumir a liderança novamente. Mas dentro de campo, o clima de esperança foi diminuindo com o passar do tempo. Pela 4ª rodada consecutiva, o Palmeiras não conseguiu marcar. Já são 340 minutos sem balançar as redes. 4 jogadores do Palmeiras no ataque, bateu o Flaco, espalma, Fábio! É evidente uma queda aí a nossa produtividade. Tem que trabalhar, não tem como sair disso se não trabalhando, então a gente agora tem que recuperar bem. Com o empate, o Flamengo abriu 4 pontos de diferença para o Palmeiras. Parte da torcida vaiou o time no fim do jogo. Devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue. E na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Somos realistas, sabemos que é muito difícil, então nada, a gente vai se preparar psicologicamente para a final do sábado, que é a semana mais importante do ano. Vice-líder do Brasileirão, agora o Palmeiras viaja a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. O último compromisso antes do tão sonhado dia 29. Até por isso, domingo também tem um ar de despedida. E quem apareceu para dar um tchauzinho foram os jogadores e o técnico Abel Ferreira. E vocês estão felizes de estar aqui? Sim!
vamos honrar a camisa e ganhar essa Libertadores. Vai Gol, Tigrinho! O time caiu muito nos últimos 4 jogos. São 2 pontos, 0 gols aí, não consegue fazer gol. Me incomoda um pouco no Abel, se ele falasse tudo isso no final, a responsabilidade é minha. Porque o treinamento tático, técnico, físico, tudo isso, e mental, a responsabilidade é dele. Se o Flaco Lopes não passa a bola para o Vitor Roque, a responsabilidade é dele. Não é só do jogador. Não é só a decisão que o jogador toma. Né? Afinal, todos somos um, precisa ser colocado em prática. Né? Então, o time caiu muito, não perdeu o jogo, porque o Fluminense perdeu muita chance, meteu bola na trave, o Palmeiras criou muito pouco, foi um jogo muito ruim, muito parecido com o jogo que foi contra o Vitória. Agora, ele tem razão em algumas coisas, são fatos, não dá para a gente negar. Né? Ele não tem razão ao reclamar de desgaste, porque ele começou o ano fazendo o revezamento, levou o Paulista na maciota, se classificou na última rodada, né? Agora, os erros vêm acontecendo desde a final do estadual para o Paulista, desclassificação para o Corinthians na Copa do Brasil, o primeiro jogo contra a LDU. Quer dizer, mesmo com essa transformação, a mudança do elenco, e eu sempre digo aqui, foram 800 milhões investidos em 4 pagamentos, 200 milhões por ano, e o principal jogador, um dos principais, não deu certo, e ele fala do Paulinho, não é para crucificar o Paulinho pessoalmente, é para dizer que não deu certo. Ele realmente não conseguiu se recuperar. Vai estar aí o ano que vem? Vai estar aí o ano que vem. Né? Mas o ano que vem é muito longe. Né? É muito longe, está muito longe o ano que vem, é outra discussão. Então, ele tem razão em algumas coisas e erra muito no discurso dele, né? Ele erra muito forte quando perdemos, que negócio, papo furado, né? Ou ele, Quadros. Ou ele falou isso para os jogadores, falou, vou criar uma estratégia aqui para os flamenguistas entrarem de salto alto contra o Galo. Gente, o Galo está esfarelando. Não tem a menor condição do Flamengo perder do Galo. Pode até empatar e perder do Galo. Parente, só tem uma coisa que talvez a torcida do Galo não aceite, que é o Flamengo ser campeão na casa do Galo, que é uma possibilidade. Que já ganhou a Copa do Brasil, ganharia um brasileiro. Se o Galo jogar o máximo que puder, ele vai empatar com o Flamengo. E eu não tenho a menor ideia do que ele vai fazer amanhã, né? Se esse discurso vai se tornar realidade. Se esse discurso for realidade, vai jogar até o goleiro... Vai jogar o Carlos Miguel, que vai jogar sábado. E o Andrés, né, que tomou um cartão amarelo, um vermelho, depois que o jogo terminou. Né? Certo? Meu riso de ironia. Então, se o Flaco não passa a bola para o Roque, se o Roque é o melhor jogador do time, se o Piquerez não acerta um cruzamento, se o Kelvin não consegue virar uma bola, o time está muito mal tecnicamente, né? E isso agora, mais ainda, reforça o que eu disse aqui a semana passada. Um vai caindo, o outro fica inseguro, o passe não sai bom. Eu não sei, o time... Se tem uma coisa boa, que não tomou gol contra o Vitória e contra o Fluminense, mas não tomou gol não porque os adversários ou o Fluminense não teve oportunidade. Nós estamos vendo aí, cara. E bola na trave que entrou ali, ó, e correu ali. Entendeu? Então, o Palmeiras não perdeu o jogo pro Fluminense por capricho. Teve uma ou outra chance, claro, joga em casa. Mais de 40 mil torcedores de novo. Lamento muito por esses torcedores, né? E a torcida foi domingo na academia, foi... desejar uma boa viagem, porém, se o Palmeiras não ganhar, olê, olê, olá, o pau vai quebrar. Teve no Allianz e teve na academia também, na porta, né? Então, eu digo para vocês, ele tem razão em algumas coisas, teve uma reformulação, mesmo assim o Palmeiras está lá, esteve brigando pelo título, segundo ele, acabou, faltando 3 rodadas, está na final da Libertadores, foi eliminado pelo Corinthians da Copa do Brasil, chegou à final do Paulista e perdeu para o Corinthians também. Né? Ainda não sei o que lhe espanta tanto quando ele fala fomos crucificados como perdemos para o Corinthians.
Eu não sei o que espanta ainda ele não entende o que é isso. Não vai entender. O que é Palmeiras e Corinthians, cara. Não caía a ficha E é aqui, claro que houve um exagero, eu não concordo com mandar ele tomar caju, acho que aquilo foi um exagero, mas as estratégias para os primeiros jogos têm sido ruins. O que dá esperança para o torcedor do Palmeiras é que contra o Santos, o Palmeiras tinha um aproveitamento ridículo, deixa eu pegar aqui. Naquela final, primeiro? Na final, tenho aqui os dados, só um instantinho, já mostro para vocês, tá bom? Era muito ruim. Vamos lá. Contra o Santos, 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. 7 gols marcados, 6 sofridos, 33,3% de aproveitamento nos 5 jogos antes da final. E contra o Flamengo, em 21, 5 jogos, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. 7 gols marcados, 7 gols sofridos, 26,6% de aproveitamento. E o Palmeiras levantou os 2 canecos. Agora, estou trazendo, talvez seja uma marca do Abel. Talvez ele tenha preparado todo o time para a Libertadores e eu não acredito nisso, cara. Isso aqui são só números, tá bom? Eu não acredito. Para você ganhar um jogo de futebol, um jogo único, você tem que chegar bem, jogando bem, né? E com moral. Você vai chegar, possivelmente o Flamengo campeão brasileiro, bem mais leve, né? Bem mais confiante, e o Palmeiras com o estádio todo nas suas costas. Mas lembrando, para ser campeão é só a vitória de um e derrota de outro. Esse é o único cenário, certo? Conferir 7 pontos. Isso mesmo. Agora, vou fazer o copo meio cheio, Massa, para você. E vou perguntar para o Arnaldo. O Palmeiras gosta disso. Gosta. É o papel que o Palmeiras do Abel sempre teve. Underdog. Não, o nosso time é pior, não sei o que, não sei o que lá. Pronto, tá aí. Chegou. Vez, né? Sim, mas chegou uma véspera como o time pior. Sim. O time que tá ruim. Eu acho que o Palmeiras e o palmeirense está acostumado a isso. Não precisa ser só nessas Libertadores que o Mancini falou, na época do Filipão e tudo mais, mas o Palmeiras também já foi o Palmeiras do Luxemburgo, que ganhava e se impunha. Isso depende da época. Depende muito da época. Claro. É que nesta temporada, das 5 do Abel, ele tinha tudo para lutar e talvez ganhar as 2 competições. O elenco do Palmeiras, eu acho que não deve nada ao elenco do Flamengo. Pelo contrário. Em termos de saúde, é até mais substancioso. E agora, o que acontece é que ele, como principal responsável... Olha lá, o Abel tá... Peraí, desculpa aí. Ele, como principal responsável... O trem começou a falar. Ele não dá para ele, nessa altura, falar da má fase do Flaco. Não, é ele, como disse o Mancini, ele, mais que qualquer outro técnico trabalhando no Brasil com 5 anos de janela, teria condição de, nesse momento, oferecer alguma coisa diferente. E não os 2 pontos em 12, que é uma derrocada que lembra, eu falei com o professor, lembra do Botafogo. 2 pontos em 12, lembra o Botafogo. Não o que ganhou ano passado, o ano retrasado. Né? E acho que nessa circunstância é frustrante não estar dominando as 2. Ele pode ainda ganhar a Libertadores como ganhou das outras vezes. E acho que nas outras vezes ele não tinha condição de tocar 2 frentes ao mesmo tempo com o mesmo afinco. Não tinha. Dessa vez ele tinha. Né? E o time dele foi perdendo força, perdendo gás, e não físico, né? Perdendo confiança, perdendo acabamento técnico e tudo mais. Acho, Tironi, que mesmo gostando dessa situação, o desconforto dele é visível, mesmo gostando o palmeirense dessa situação. O desconforto pessoal do Abel é evidente a cada entrevista depois dessas 4 partidas. Né? E não adianta ele dizer que aconteça o que acontecer, eu não vou deixar essa temporada passar como uma época, que eles falam em Portugal, ruim, porque vai ficar para a história como uma época bem ruim. Se ele não ganhar as 2, ele sabe disso, no final das contas. Pelo investimento, pela expectativa, pelo que o time já jogou, pela noite épica, lá, noite histórica contra o LDU. Noite mágica. Vai ficar uma frustração muito grande. E acho que isso vai para Lima também.
Não vai só, olha, eu não sou o favorito. Vai o peso que o Flamengo talvez não tenha, que é a faca no pescoço. Né? O Flamengo... e o Brasileirão? O Flamengo não ganha o Brasileiro há muito tempo. E, na verdade, ele ultrapassou o Palmeiras quando a gente talvez não esperasse. E ultrapassou. Aí, para mim, são duas coisas em relação ao Palmeiras. Uma em relação ao Brasileiro e outra em relação à Libertadores, que tem a ver um pouco com o jogo que antecede a final da Libertadores. Em relação ao Brasileiro, de novo, não está sendo suficiente, como não foi o ano passado, e tinha sido nos anos anteriores, fazer um campeonato muito bom contra os mais fracos. Não está. Quando o adversário é muito bom, você, no confronto direto ou contra os times mais fortes, você ir muito bem, é necessário para você ser campeão. E o Palmeiras perdeu os 2 confrontos com o Flamengo e pontuou muito pouco no G6. Né? Os tropeços, todo mundo teve. O Palmeiras teve contra o Vitória, o outro... Todo mundo teve tropeço. O Flamengo perdeu para Fortaleza. Agora, nos embates diretos, você não pontuar, como foi o caso, pode ter custado o campeonato. Né? 6 pontos para o Flamengo, 0 pontos para o Palmeiras. A observação sobre sábado e sobre terça, que antecede sábado, muito provavelmente ele fará um time alternativo lá em Porto Alegre. O Grêmio, depois a gente vai falar sobre os adversários, o Grêmio rifou o jogo do Botafogo no Newton Santos, também por conta do gramado sintético. Uma decisão polêmica, porque agora é aquela questão. Inter e Santos, lá. Inter e Santos, se der ruim, o Grêmio ainda vai estar correndo risco, mas ele rifou. O Inter tem que não levou o Arthur, deixou o Carlos Vinícius no banco. Todo o preparo do Grêmio é para Grêmio e Palmeiras. Agora, você pode escrever, isso já aconteceu nas outras 2 Libertadores, sobretudo na Libertadores do Daverson. Se algum jogador reserva do Palmeiras fizer alguma coisa boa em Porto Alegre, ele vai ganhar a chance de jogar no segundo tempo a final da Libertadores. O Daverson sabe disso, o Daverson estava em último da fila, o Daverson estava atrás do Luiz Adriano, o Daverson jogou contra o Atlético com o time reserva às vésperas da final contra o Flamengo, ele ganhou a chance no segundo tempo e na prorrogação fez o gol do título. Então, para o jogador do Palmeiras, ou pode ser qualquer um, pode ser o Bruno Rodrigues, pode ser o Veiga, que está não sei o quê, pode ser nesse jogo contra o Grêmio, tem uma importância, sim, porque o Abel vai levar isso em consideração. Qualquer sinal agora positivo, ainda mais na má fase de alguns titulares, vai ser importante para sábado. Mas em relação ao Brasileiro, praticamente acabou. Não acabou matematicamente, mas praticamente acabou. Ô, Vessa, olha na tela aí que a gente vai mostrar os últimos 5 jogos. Agora a prioridade virou a Libertadores, sem dúvida alguma. Edu Dracena, não tem conversa. O Abel fez aquele discurso, claro que ele vai... Aí tem as últimas partidas do Brasileiro, vai disputar bem, vai tentar ganhar, ver se o Flamengo tropeça, mas a Libertadores virou meio que obsessão. Obrigação eu não vou dizer. Você falou a palavra certa, Renata. Até porque o Palmeiras chega no momento de final de Libertadores em um momento ruim de alguns atletas. Coletivamente também o Palmeiras não está jogando bem. Não estou jogando. Eu acho que é o momento certo, ideal. O ideal para que o Abel consiga colocar na cabeça desses jogadores que para tirar a vaidade, irmão, não tem que ter vaidade. Tem que tocar a bola pro cara que tá melhor colocado, sabe? Tem que voltar para marcar. Vai, Flávio. Então, o Palmeiras tem que voltar a jogar aquele futebol que jogou no meio do ano. Crise do Palmeiras. Ué, cadê aquele espírito do jogo contra a LDU, aquela virada? É isso que a gente quer. Não, mas para aí. Gente, no Brasileirão complicou, mas na Libertadores é um jogo só. Um jogo só vai definir o campeão. Não, se eles forem com a confiança do capitão aí, então vamos lá. É melhor não viajar. Eu tô confiante. É melhor não viajar. E outra, o Abel fez certinho. Cadê o Cadeirão? O Abel fez certinho. Tem que dar dura realmente nos caras, pô. É um momento, um jogo só 90 minutos. Calma aí, pra ser tetracampeão da Libertadores. Edu, mas o discurso do Abel depois do jogo é uma vergonha. Por quê? Não, porque assim, se o comandante, se o Abel largou a mão, acho que os jogadores não têm que entrar em campo no próximo jogo do Palmeiras amanhã. Não entra em campo. Claro que entram. Eu concordo. Entram em campo e titulares. Amanhã é penitência, é todo mundo jogando bem. Pro Vitor Roque fazer um hat-trick. Mas, poxa, igual ele fez contra o Inter. Mas o discurso do Abel depois do jogo, o campeonato agora já era, falando mais ou menos assim, um desânimo dele que não existe. E na minha opinião... mas isso é pra enganar a torcida e os bobinhos caem no discurso. Mas na minha... Mas eu... tá aqui lá no
vestiário vai ser esse discurso. Juvena cai. Mas se o cara fala publicamente aquilo, tá bom. Só que, Edu, a torcida agradeceu ele. Você acredita em tudo que te fala quando te liga? De jeito nenhum. Não sou igual o Ulisses que acredita e fala aqui. Mas só um negócio rapidinho. Desculpa, o jeito que os jogadores estão se comportando parece que virou uma competição interna de quem vai fazer mais gol, cara. É isso que eu Não, o falei, Flaco tem 3 vaidade, jogos. O Flaco tá jogando muita bola, não à toa tá na seleção, merecido. Só que, poxa, toda bola ele tem o jogador do lado e não toca. Na Libertadores, o Vitor Roque também voando, quase que se complica também no lance ali daquele. Tem que largar a vaidade de lado, né, O que acontece é o seguinte, parece que o jogador vai para a seleção da Argentina ou do Brasil, os caras caem de produção, velho. Cara, o Flaco caiu muito de produção, ele é um jogador importantíssimo. Falaram que ele ensinou o Messi a jogar bola, acredita, né? Por isso que o Yuri parou de jogar. O discurso do Abel, meu amigo, é psicológico. O discurso do Abel não é verdadeiro, né? Não é verdadeiro. Não quero... Então vamos lá. Fala pela noite mágica, tudo bem. Mas jogar toalha e colocar reservas contra o Grêmio, aí não. Mas ele já, ele afirmou que vai colocar reserva. Não, mas não, peraí. Você falou que ele afirmou que vai colocar reserva? Não falou. Mas a frase dele deu a entender que o time é misto. Se ele colocar time reserva... Mas misto não é reserva. Reserva é uma coisa, time misto é outra. Não, e outra, pra ganhar do Grêmio não precisa também ter um super time, né? Essa é uma verdade. A gente tem que analisar assim no futebol. Entendeu? Não precisa ter um super time. Ele falou pra pôr o Júnior, a base, põe. Ele é capaz de ganhar do Grêmio. A base do Palmeiras é melhor não. Então a situação é a seguinte, o Abel tira um pouco o foco. Ficou chateado, obviamente. O Palmeiras errou por causa de lances individuais. O Flaco domina uma bola. Eu estou transmitindo o jogo, eu já vejo o Tigrinho passar. O Vitor passando livre. Era só rolar para ele fazer o gol. O Flaco tinha 3 na marcação do Flaco. 3. Não foi só individual, não. O Fluminense amassou o Palmeiras. Não. O time dele deu mais de 30 gols. O Fluminense amassou o Palmeiras na questão de marcação. Mas então, tá. O jogador que fez falta foi o Andréas Pereira, na minha opinião. A articulação não existiu no meio-campo. Quando ele coloca o M. Martínez como primeiro volante e aí o Aníbal como segundo volante, que não tem característica de armar o jogo, de se aproximar mais da área, de chegar perto dos atacantes, ali faltou um elo. Claro que ele estava jogando contra o Vitória, por exemplo, e o Palmeiras não ganhou. Mas o Palmeiras precisa retomar essa construção. Defesa, meio-campo e ataque, que era o que a gente elogiava sempre. O Palmeiras não consegue fazer uma gol. Coisa faz 5 horas que não faz gol. Tem uma questão que eu queria levantar. Quando as coisas dão errado, né? A data FIFA foi ruim, atrapalhou o Palmeiras, é verdade. Quando as coisas dão certo, é o melhor elenco do Brasil, tem 2 times para jogar, entra contra o Juventude e faz 4, porque é o time alternativo. Então eu queria saber qual é o Palmeiras de verdade, o que tem 2 times e que não reclama, ou aquele que reclama quando perde? Ué, doutor, você vai ficar calado quando você perde? Você tem que reclamar mesmo. Não, é verdade, quem perde você vai aceitar qualquer coisa? Não, ué. O Palmeiras vem numa sequência muito ruim. 4 jogos sem vencer. Então, por quê? Não, porque, então, nós não estamos lá para saber o dia de agora. Eu tenho uma explicação. Tem algumas posturas de alguns jogadores que a gente tem que questionar, sim. A questão de tocar a bola, não tocar a bola, querer aparecer mais do que o outro. E isso, acho que isso é um detalhe. Eu tenho uma explicação. As pessoas não estão preparadas para essa opinião. Eu vou dar uma opinião séria aqui no programa. O Palmeiras não jogou nada nesta temporada. Depois que perdeu pro Corinthians, aí desantou, o ponto fora da curva foi o jogo contra a LDU, que enganou muita gente. O primeiro semestre ridículo, um segundo semestre de oscilação, no pior momento para você oscilar na temporada. No pior momento. Claro que é ridículo você gastar R$1 bilhão e você não conseguir ganhar de um time quebrado. Pelo amor de Deus. Sim, você é obrigado a chegar. Você é obrigado a chegar. Atenção. Sim, se a gente vai segunda-feira. O Palmeiras, atenção esse número aqui, ó. O Palmeiras tentou 34 cruzamentos contra o Fluminense. Contra o Vitória, 38. Contra o Santos, 24. É um time que vive de chuveirinho na área. Que gastaram R$1 bilhão e fica. E aí? Você pegou um time fechado. Você construir por baixo também. Você não consegue construir. Então, é verdade que é uma temporada que o Abel Ferreira hoje tem tudo à sua disposição e não consegue entregar. Ele não está disputando ainda, ele não está disputando 2 títulos e os outros que não disputam nada. Eu vou falar uma coisa pra você aqui, é isso que o brasileiro... Gente, o Brasil tem que entender que não é um vai ganhar, um de 20 vai ganhar. Aí o resto não presta, o resto é podre. É verdade. Todos, olha pela sala de São Paulo, Corinthians, olha onde eles estão. Um de 20 vai ganhar. Mais um time que gasta um bi e não ganha nada na temporada, porque no caso do Palmeiras, que não vai ganhar Brasileiro, que não vai ganhar Libertadores, que não ganha a Copa do Brasil, que não ganha estadual, que não vai ganhar nada legal, se você gastar um bi e você não ganhar nada. Mas tá disputando, mas quem daí disputar? O importante é... Não vai ganhar no Flamengo. Não vai ganhar no Flamengo.
do Chico foram grandes contratações que o Palmeiras fez. Ah, não foram. A Sousa tá jogando muito, a Impre Martins jogando Gente, aqui, muita gente, não sei se falaram ao vivo ou nos bastidores, nossa, o título do Galo já é certo, o Galo vai ganhar, a Sul-Americana é muito favorito. Muita gente. E não ganhou, é um jogo só. Se fosse ida e volta, outra história, mas é um jogo só. Não, mas ó, me desculpa, Capela, você mora no meu coração, mas é um oportunismo danado falar isso agora. Um time, gente, o futebol brasileiro é o futebol mais competitivo do mundo. Quem falou? Mas é um fato, é um fato. Quando é um fato, o único tricampeão seguido aqui é o São Paulo. Mas o bicampeonato é difícil, cara. Mas o Capela tá cada ano um time ganha praticamente, Flamengo e Palmeiras dominando. Calma aí, Edu. O Palmeiras tá disputando. Não, pô, o Palmeiras disputando o brasileiro, disputando Copa do Brasil. Chegou em final de Paulista. Você vai falar que a temporada é ridícula, pelo amor de Deus. A temporada ridícula é a do Inter, que tá disputando pra não cair. Isso é ridículo. O resto não é. Gastou muito dinheiro em Valência, em Borré, paga salários altíssimos pro Rocher, pra todo mundo. Eu não tô entendendo porque você tá... Eu não tô entendendo porque eu sou o Palmeiras gastou. Não, é porque assim, no Brasil a gente quer acabar ao vice o terceiro lugar. Então o Cruzeiro não vale nada no Brasileirão, o Palmeiras não vale nada, o Mirassol não vale nada. Se vocês estão normalizando o Palmeiras gastar $1 bi e jogar... porque tem, Capelani. Gastou porque tem. Pega a dívida que o Palmeiras tem perto dos outros. Deixa eu falar uma coisa pra você, Capelani, que você tá... Gastar de março não significa, olha o Liverpool lá, gastou mais que todo mundo na Europa e não tá nem entre os 4 primeiros. Deixa eu falar uma coisa pra você, você acabou de subir. Não, terminar, deixa eu falar com você. O Rambo, quando ele ia pra Floresta, ele tava com a bazuca. Começou o Rambo, vai. Não, a bazuca pra você. É diferente, irmão. A gente vai seguir essa discussão. A temporada de Flaco Lopes foi marcada por mais altos do que baixos, mas o atacante do Palmeiras chega às vésperas da final da Conmebol Libertadores em um dos momentos de maior instabilidade no ano. Um dos principais nomes na arrancada do Verdão para brigar pelo título do Brasileirão e chegar à decisão da Libertadores. Flaco vive um jejum de 9 jogos sem fazer gol e tem demonstrado incômodo em campo. A seca de gols tem feito o atacante tomar decisões erradas, como no lance da partida do último sábado, no empate sem gols contra o Fluminense, em que tentou uma jogada individual, sendo que a melhor opção era dar o passe para Vitor Roque ficar na cara do gol. A situação tem preocupado o técnico Abel Ferreira, que vê no argentino uma das principais armas para buscar o título no próximo sábado, às 18 horas de Brasília, diante do Flamengo, em Lima, no Peru. Principalmente porque esqueceu de fazer o que estava fazendo. Em vez de correr para a frente, estava a correr para trás. Tem que meter o Maurício ou meter ali o Facundo, porque ele é centroavante. Ele não é meia armador. É centroavante, é só isso o resto, afirmou o treinador no último sábado. O treinador tem a tática, a técnica, poupá-los fisicamente, mas as decisões têm que ser sempre dos jogadores, não tem como, acrescentou. As decisões corretas de Flaco eram uma das principais características que fizeram o Palmeiras crescer na temporada e que lhe renderam até convocações para a seleção da Argentina. O jogador terá esta semana para reencontrar a boa fase para ajudar o Verdão na final da Libertadores. Com 23 gols, ele segue como o artilheiro do elenco nesta temporada. Antes da decisão, o Palmeiras ainda enfrenta o Grêmio nesta terça-feira em Porto Alegre, pelo Brasileirão. De lá, viaja direto para Lima. Centenas de torcedores do Palmeiras estiveram na manhã deste domingo na Academia de Futebol, centro de treinamento do clube, para se despedir do elenco, que disputa no próximo sábado, às 18 horas, de Brasília, em Lima, a final da Conmebol Libertadores contra o Flamengo. O grupo misturou apoio ao elenco comandado por Abel Ferreira com cobranças pelo momento de oscilação às vésperas da decisão. O Verdão ficou no empate sem gols com o Fluminense no sábado, no Allianz Parque, e completou 4 jogos sem vencer no Brasileirão. Do lado de dentro do CT, os jogadores que foram titulares contra o Fluminense fizeram atividades regenerativas, enquanto os demais participaram de trabalhos técnicos em campo, construções de jogadas, saídas de bola, movimentações e finalizações. O goleiro Everton participou de treinos com os demais colegas da posição, mas ainda com restrições por causa da fissura na mão direita. A delegação do Palmeiras viaja nesta segunda-feira, primeiro para Porto Alegre,
onde na terça-feira, às 21h30 de Brasília, a equipe encara o Grêmio, na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada da Série A. Da capital gaúcha, a equipe viaja direto para Lima e se concentra na busca pelo tetracampeonato da Libertadores.